começando a discernir a sua maneira de ser. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e hoje nós vamos começar a discernir o nosso temperamento através de 4 questões. Hoje nós vamos ler trechos desse livro que nós estamos estudando, O Temperamento que Deus lhe deu, para começar a compreender melhor nossa maneira de ser. Percebe que cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente com o mesmo estímulo? Às vezes, para mim, tem um peso determinada coisa, para você tem outro peso, ou para outra pessoa não tem nenhuma forma de peso. O mesmo estímulo, a pessoa, conforme a pessoa, ela enxerga de maneiras diferentes. E isso é uma reação natural, uma natural do ser humano. Não é que a pessoa, vamos dizer assim, tem defeito. A gente se acostumou a julgar as pessoas. Tá vendo como a gente não pode julgar? Aquela pessoa, ela foi feita por Deus daquela maneira, porque ela tem as forças dela e tem as fraquezas dela também a ser trabalhada, assim como nós também. Então vamos lá aprender mais um pouquinho com essa leitura. Temperamento é mais facilmente compreendido em termos de padrões de reação. A maneira como diferentes indivíduos reagem ao mesmo estímulo, seja interno ou externo. Essa reação inclui tanto a velocidade e duração da reação, quanto a intensidade da reação. Cada um vê de um jeito e tá tudo certo. Isso que é o bonito da coisa. Cada um vê de uma maneira e tá tudo certo, porque todos nós temos nossas forças e nossas fraquezas. E quando nós contribuímos com os outros, nós conseguimos construir melhor o nosso mundo. Uma pessoa pode reagir devagar ou rapidamente a um estímulo. A reação pode durar um longo período de tempo ou ser rapidamente esquecida. A reação pode ser leve, exagerada ou algo no meio disso. E o padrão de reação de cada indivíduo será claramente identificável e praticamente imutável ao longo da vida. Quer dizer, o padrão vai ser sempre aquela vontade, né? Vai ser sempre a mesma ao longo da vida. Só que nós vamos moldando, não é uma sentença a gente ter que reagir, vamos dizer assim, negativamente, destrutivamente a determinadas situações, se nós, quando acionados, né, tendemos a ir para um lado que não é bom. Como nós estamos aprendendo, nós vamos aprender a utilizar bem as nossas forças e a mitigar os riscos das nossas fraquezas, beleza? Vamos lá. Seu temperamento irá parear com a maneira como você tende a reagir, com quão rapidamente tende a reagir e o quão intensamente tende a reagir. 4 questões podem ajudá-lo a discernir o seu temperamento a partir dos seus modos de reação usuais. Todos os modos de reação, desde que conscientes e bem trabalhados, são positivos. Então, cada um pode ser usado, extraído a sua força, e as fraquezas, novamente, nós ajustamos. Vamos lá. As 4 perguntas. Extrovertido ou introvertido? Responde para mim, já. Pensa rápido. Pensa primeiro ou age primeiro? Pensa rápido. Princípios ou pessoas? Pensou? A liderança surge em todos os tipos. Agora nós vamos ver cada um deles aqui. Deixa eu até tomar uma aguinha. Extrovertido ou introvertido? Uma das distinções primárias acerca dos temperamentos é essa entre a extroversão e a introversão. Como é que você se sente?
Falando de modo geral, um extrovertido é alguém que tende a focar e estar confortável com o ambiente externo, pessoas e eventos. Essa pessoa, ela se sente confortável com pessoas e ambientes, eventos. Enquanto que um introvertido tende a focar e estar mais confortável com o seu mundo interior, pensamentos e emoções. Neste livro, Extroversão indica uma ampla gama de características que incluem, mas não se limitam, a um certo grau de vivacidade sustentada, de sociabilidade, entusiasmo e interação com o mundo externo. Introversão se refere a uma tendência de estar internamente focado, ser reservado, reflexivo, menos caloroso, menos confortável socialmente e menos ativo. Então, se a pessoa se sente mais confortável olhando para o seu interior, está tudo bem. E se a pessoa se sente mais confortável olhando para as pessoas do seu ambiente, está tudo bem. Tudo é válido, tudo tem seu valor. Note que utilizamos extroversão no sentido psicológico. Aqui ele está só, fazendo um adendo. Os dois temperamentos com reações mais rápidas são o colérico e o sanguíneo. Então, quer dizer, o temperamento de nome colérico e o temperamento de nome sanguíneo são aqueles que é na hora a reação deles. São ambos primariamente extrovertidos. Então, tanto a pessoa de temperamento colérico quanto o sanguíneo, eles estão mais ligados a pessoas e eventos. É nesse contexto que ele se sente mais confortável. O colérico e o sanguíneo, ele se sente mais confortável a ambientes externos, pessoas e eventos. São dados fundamentalmente a ações e expressam suas reações e experiências e pensamentos externamente. Então, tanto o colérico quanto o sanguíneo, ele consegue se expressar externamente. Estão intensamente cientes e continuamente reagindo ao que está acontecendo fora de si mesmos. Então, eles estão a todo momento interagindo com o ambiente externo, tanto o colérico quanto o sanguíneo. Extrovertidos tendem a falar mais do que escutar, a usar gestos expressivos e expressões faciais, e a exagerar ou repetir seus argumentos. Frequentemente, um extrovertido começará a falar antes mesmo de saber o que pensa acerca do assunto. Eita! Na esperança de que, ao verbalizar seus pensamentos, se tornarão claros para ele bem como para os outros. Então, o colérico e o sanguíneo, eles vão formando o raciocínio deles no momento da fala mesmo. É assim que eles conseguem expor suas ideias, já durante o momento da fala, já expondo. É assim que ele se sente confortável. Você é assim? Vamos continuar. Por outro lado, um introvertido, normalmente de temperamento melancólico, que é o nome do temperamento, ou fleumático, que é o nome que foi dado, quando apresentado a uma ideia ou experiência, necessita de tempo para processar a informação. Enquanto o extrovertido processa novas informações falando, durante a fala é que ele vai construindo o pensamento dele. Um introvertido precisará de tempo para refletir, internalizar e assimilar uma nova informação. Então, a pessoa que ela é introvertida, ela precisa raciocinar e fazer essa construção dentro dela mesma, para depois ela expor. Capite? Os introvertidos tendem a ser mais internamente focados, mais autoconscientes
e podem às vezes parecer distantes ou reservados. O introvertido não é o mesmo que tímido, parece que é, né? Mas não é. No senso comum, um introvertido pode ser considerado tímido quando criança, mas pode superar esse rótulo através da maturação social. Quer dizer, quando criança pode até parecer que é tímido, mas trabalhando essa impressão ela vai desaparecer. Como adulto, talvez seja capaz de animar uma festa, mas irá achar emocionalmente esgotante. Provavelmente preferiria passar uma noite silenciosa em sua casa. Então, é uma questão de preferência da pessoa, é o jeito de ser dela e tá tudo bem. Contudo, existem introvertidos em todos os tipos de profissões altamente sociais. Oradores públicos, vendedores e comediantes. Tá vendo como que é? Às vezes a gente vê um comediante lá fazendo uma graça e na verdade aquela pessoa ela é introvertida e a gente não consegue nem perceber. A característica para distinguir, portanto, e determinar se você é introvertido ou extrovertido não é se você é considerado tímido, mas se tende, é uma tendência a reagir interna e passivamente aos estímulos ou externa e ativamente. Então, o introvertido, ele tem a tendência de reagir internamente e passivamente dentro dele. E o extrovertido, ele faz essa construção externa e é para fora. Você se expressa com facilidade, extrovertido. Ou com alguma dificuldade, introvertido. Tem uma intensa vida interior. Você tem uma intensa vida interior? Se tem, então é mais introvertido. Ou busca ser valorizado externamente. Busca valorização externa? Extrovertido. É tentado a resolver os problemas falando sobre ele. Extrovertido. Faz essa construção ao falar. Ou tende a internalizar os conflitos e ensaiar diálogos dentro da sua cabeça. Introvertido. A construção é feita por dentro. Sente-se energizado e revigorado por interações sociais. Extrovertido. Ou fica exausto com as interações sociais intensas. Aí seria introvertido. Os outros o consideram caloroso e amigável, ou dizem que é reservado ou demora para se animar. Por aí a gente começa a perceber a nossa maneira de ser. Não tem certo, não tem errado. Tem a nossa maneira de ser. Vou beber água de novo. Pensa primeiro ou age primeiro? O lema do extrovertido talvez seja: haja primeiro e pense depois. Ai, que perigo! Fale primeiro, pense depois. Esse foi um julgamento meu. Enquanto que o lema do introvertido seria: pense primeiro, haja depois. Extrovertido tendem a se expressar seus pensamentos e sentimentos imediatamente. Ele consegue construir o pensamento na hora da fala, sem uma reflexão profunda. Quando a decisão tem que ser tomada, um extrovertido não irá hesitar em tornar conhecida sua opinião. Coléricos, ou pedir a opinião dos outros. Sanguíneo. O colérico vai e faz, e o sanguíneo também, que é extrovertido, ele pede uma opinião antes de fazer. Coléricos e sanguíneos têm pouco remorso em dividir seus pensamentos ou sentimentos. Os pensamentos, né? O colérico, então, quer dizer, o colérico, ele não se importa em falar para a pessoa o que ele está pensando. E o sanguíneo, ele não se importa assim, em falar para a pessoa o que ele está sentindo. Vamos lá. Coléricos e sanguíneos costumam sentir-se confortáveis na frente de pessoas em festas, ainda que o colérico talvez requeira mais tempo sozinho
do que o sanguíneo. O sanguíneo, ele gosta assim de socializar. O introvertido melancólico terá maior facilidade que o fleumático em expressar seus pensamentos e ideias, mas será frequentemente considerado impessoal, exigente ou mesmo frio por seus conhecidos. Então, o melancólico, às vezes ele tem essa exigência, mas, de novo, é só a maneira de ser da pessoa e tá tudo bem. O melancólico não irá revelar seus sentimentos prontamente, não. E poderá dar sinais sociais mal compreendidos. Nossa, gente, por isso que a gente não pode julgar as pessoas, né? Tá vendo? O introvertido fleumático, por outro lado, está mais ligado a seus próprios sentimentos e também aos dos outros em sua volta, e se importa profundamente com os outros. O fleumático, aquele que se importa com as pessoas verdadeiramente. Contudo, tende a ser reservado, até mesmo discreto, quando se expressa para evitar conflitos ou por medo de ser machucado. Introvertidos, sejam eles fleumáticos ou melancólicos, podem às vezes ser acusados de snobs ou ariscos em situações sociais. Eu já vi isso. Você já viu isso? Quando na realidade simplesmente precisam de tempo e espaço para processar a informação e refletir sobre ela, o melancólico, ou sentir-se confortável e ter confiança, o fleumático. Então percebe que quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba julgando as pessoas, mas não é. A construção da pessoa, ela é interna. Não é que a pessoa está querendo esnobar, não. É que ela faz construções internas mesmo. E é o jeito dela ser, ela foi constituída dessa maneira. Expressões externas de sociabilidade, sorrir, olhar os outros nos olhos, que vêm à tona tão facilmente para os sanguíneos e coléricos, são comportamentos que devem ser aprendidos por pessoas de temperamento introvertido. Aqui ele falou uma coisa muito importante, que é essa questão do aprender coisas. Então, por exemplo, nós podemos aprender, que nem ele está falando aqui, os que são introvertidos, eles podem aprender com os extrovertidos e vice-versa. Nós vamos aprendendo um com os outros. O que eu tenho de natural, né, eu posso expressar e o outro aprender. O que o outro tem de natural, ele pode expressar e eu captar e aprender também. Assim todo mundo cresce. Ambos melancólicos e fleumáticos, devido à sua tendência à introversão, tendem a ser de alguma forma menos ativos ou produtivos externamente do que os temperamentos colérico e sanguíneo. É que o colérico e sanguíneo já vai mais para ação, o outro é mais no interior. Em geral, introvertidos são mais reflexivos, menos confrontantes e tomam menos iniciativas. Então, uma pessoa que é mais reflexiva, ela tem seu valor também, porque existem coisas que precisam de fato de uma reflexão profunda para depois partir para ação. Princípios ou pessoas? Os dois temperamentos que dão mais valor à harmonia dos relacionamentos, à colaboração com as pessoas e à importância de se colocar no lugar dos outros e considerar seus sentimentos e necessidades são sanguíneos e fleumáticos. Você é bom colaborador e jogador de time? Sente-se desconfortável quando há conflito ou discórdia? Às vezes sobrecarrega-se tentando ajudar os outros? Isso eu já vi demais. É bom em colocar-se no lugar dos outros? Então você provavelmente é sanguíneo, se é extrovertido, ou fleumático, se é introvertido. Aqui a gente já começou a traçar bem os caminhos, né? Aquilo que nós tendemos a ser. O sanguíneo é a clássica pessoa sociável, combinando extroversão com o desejo natural de agradar as pessoas e criar relacionamentos. O sanguíneo, ele é mais assim, puxado para o lado social. O fleumático também orientado para relacionamentos.
ainda que de uma maneira introvertida. Os fleumáticos querem que todos à sua volta sejam felizes, querem evitar e dissipar o conflito. Os temperamentos sanguíneo e fleumático dão grande prioridade para bons relacionamentos, portanto, tendem a ser adaptáveis e cooperativos, desde que suas necessidades mais fundamentais sejam atendidas. Para preservar a harmonia, ambos tenderão a concordar com aqueles à sua volta, em vez de tentar impor seu próprio desejo ou tomar a liderança. Então aí certamente vão aparecer situações que serão necessárias ajustes. Coléricos e melancólicos, por sua vez, geralmente não tomam decisões baseadas em agradar os outros ou em manter relacionamentos pacíficos. Já é do colérico e do melancólico. Se você viu alguém assim, se você fez isso, saiba que é da natureza. A natureza que já tende a esse tipo de padrão de comportamento. Em vez disso, são motivados por seus objetivos, ideias e ideais. É isso que motiva. Não valorizam os sentimentos tanto quanto valorizam os princípios. Tendem a buscar objetividade e clareza em uma dada situação ou para tomar certa decisão, em vez de se preocuparem em como as pessoas são afetadas com isso ou se sentem em relação a isso. Então, já percebeu alguma situação onde você já pensou, puxa, essa pessoa não... Como é que ela se sente em relação a isso? Ela não... Se ela for colérico ou melancólico, ela não vai se importar muito, não. Se forçados a escolherem entre a verdade e a diplomacia, os coléricos e melancólicos escolherão, sabe o quê? A verdade. Então, se um colérico toma uma decisão, é porque ele já fez aquela construção e chegou à conclusão que é uma verdade. Então ele vai pensar por aí, ele vai optar pela verdade em vez de, digamos, ir pela cabeça de alguém por uma coisa que ele sabe que não é verdade. Colérico e o melancólico vão por aí. Agora pergunte a si mesmo: sou introvertido ou extrovertido? Tomo decisões baseadas primeiramente em princípios lógicos ou em relacionamentos? Qual que você é? A liderança surge em todos os tipos. Vamos para o quarto. Os dois tipos de temperamento com maior intensidade de reação e mais longa duração da reação: o colérico e o melancólico. Maior intensidade e mais longa, colérico e melancólico. São também dois clássicos tipos de liderança. Ainda que qualquer pessoa de qualquer outro temperamento possa desenvolver fortes habilidades de liderança, os coléricos e melancólicos são naturalmente líderes, pois tendem a querer coisas do seu próprio jeito. Seguindo, o lado negativo disso é que podem encontrar dificuldades em receber direcionamentos quando necessário e irão às vezes tentar não somente liderar os outros, mas controlá-los. Você sente assim que você gosta assim de manter as coisas tudo sob controle, na verdade assim sob o seu controle? Talvez você seja do temperamento colérico ou melancólico. O colérico ama assumir projetos e pessoas e talvez passe a carroça na frente dos bois sem consultar ou refletir. O melancólico adora uma abordagem mais discreta. Em vez de tomar iniciativa, analisa. Enquanto o colérico faz os planos de batalha e reúne as tropas, o melancólico determina onde o projeto está aquém do ideal. Os dois juntos formam uma bela dupla, né? Veja bem,
Um comitê de planejamento colérico-melancólico seria uma excelente combinação, que estava falando. O colérico daria o pontapé inicial do projeto e entraria em uma estratégia inicial. O melancólico faria o advogado do diabo, corrigindo qualquer deslize e aperfeiçoando o plano. Então, a pessoa certa no lugar certo, imagine o quanto essa pessoa pode avançar. O colérico tende a ser franco e teimoso, argumentativo e questionador. Conhece alguém assim? O melancólico não dirá rapidamente o que lhe vem à mente, mas fará julgamentos críticos interiormente. Conhece alguém assim? Professores terão de trabalhar para adquirir o respeito de ambos, colérico e melancólico. Coléricos partem para o pressuposto de que todos os outros são menos inteligentes que ele. Ah, bonitão. Melancólicos não conseguem deixar de notar as imperfeições em si mesmos e nos outros. Olha em si e está reparando nos outros. Ah, melancólico. Apresentações de ideias serão recebidas com críticas por ambos. Ah, então, se você apresentou uma ideia e já foi recebido direto com críticas, pode ser que aquela pessoa seja um melancólico ou um colérico, de maneira expressa. Aliás, pelos coléricos de maneira expressa, pelos melancólicos de maneira não dita. Vamos aos sanguíneos. Sanguíneos e fleumáticos normalmente se sentem mais confortáveis trabalhando em equipe e preferem desempenhar um papel de apoio ou de subordinados. Normalmente não se sentem confortáveis adquirindo para si as tarefas, às vezes muito árduas e exigentes, que a liderança exige. Tomar decisões impopulares pelo bem da missão, assumir liderança e delegar e permanecer com sua função e garantir que os outros cumpram as suas e assim por diante. Então, o sanguíneo e o fleumático, eles têm mais dificuldade nessa questão da liderança, mas calma aí. Todavia, quando colocam a ideia na cabeça, normalmente se tornam os melhores líderes. Utilizarão a habilidade de compreender e de se conectar com as pessoas para se tornarem líderes servis. Fleumáticos, que comandam fazendo o mesmo que, ou até mais, pedem para os outros, ou líderes carismáticos, os sanguíneos, que lideram impulsionados pela força do seu entusiasmo e personalidade. Então percebe que mesmo que não tenha aquela qualidade inata, o outro temperamento ele pode aprender a outra qualidade. Um aprendendo com o outro. Olha que legal, né? Vamos lá. Por fim, não pense que cada pessoa deve se encaixar exatamente dentro de uma dessas 4 caixas. Ao contrário, veja esses retratos dos 4 temperamentos como chave de compreensão para as tendências que, derivando de nossa natureza, influenciam na nossa personalidade total. E aí, você se encaixou dentro de alguma coisa que você me diz? Que você está achando que você é? Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, pelo que nós lemos aqui. O que você está percebendo de você? Bem, meu povo, por hoje é só. Passamos um pouquinho, hoje de novo, mas foi necessário para a gente começar a compreender como é o nosso padrão de reação e começar a se compreender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa, tenha te esclarecido no seu coração a seu respeito. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal, ficarei muito feliz, porque nós vamos seguir adiante com nossa jornada do conhecimento, do autoconhecimento. E se você conhece alguém que gostaria de saber desse tipo de assunto que nós estamos falando,
por gentileza, envie para essa pessoa. E se você gostaria de comentar sobre esse assunto, se tem alguma dúvida, a gente vai se falando pelos comentários. Um forte abraço, fica com Deus, até mais e até a próxima. Tchau!